Retrato de Fabiano. O dizer duro e seco, a dialética do chão, restos da retórica do passo, o rastro, o lastro, as águas indivisíveis, a submissão abjeta entre homem e cão. Balão de vento, e gira o terreiro, roleta de copas, tambor de lua, que vira, me vira no chão. Homem de nenhum, pouco sangue, pouca voz. Coragem extinta, pilão, peão, tambor de lua, que me disse que não. Ave negra, Ave Maria, pena de tudo no mundo, mundo coberto de pena, tambor de lua e lua pequena, ave maldade do mundo, de seguir, seguindo vida, de viver, vivendo a pena. Um brinde à poesia de André Merez. Bem-vindos à sala de leitura. Hoje tenho o prazer e a honra de receber André Merez. André, um brinde à sua poesia. A nossa. Então, a gente estava falando, você também tem um trabalho artístico, né? E a gente estava conversando antes de começar. Você é bastante influenciado, né? Essa questão das vanguardas europeias, vanguardas modernistas. Isso tem uma coisa que é muito forte, porque a minha relação com a pintura, principalmente do início do século XX, e com a literatura do início do século XX, ela é assumida. E aí tem uma outra coisa também que eu costumo deixar bem claro para a minha produção poética, é de que eu não tenho compromisso com uma feição poética contemporânea. E isso também está escrito lá no pós-fácil. Eu, apesar de ter interesse de conhecer, procurar entender qual é a feição que a poesia tem na contemporaneidade, eu nunca desejei me colocar dentro dessa escola, se a gente pode dizer que exista uma escola, porque eu tenho uns compromissos muito grandes com isso. O meu compromisso no fazer poética, ele está muito mais ligado a uma continuidade do verso modernista do que com a declaração do fim, como os concretistas fizeram, né? Fim do verso modernista. Eu não tenho compromisso com isso. E eu nem vou questionar aqui se os irmãos Campos estão certos ou não. Tem ou não razão. É razão nisso. Eu acho que se você pensar do ponto de vista do concretismo, o que se tornou a poesia nesse período, sim, houve para eles a ruptura do verso modernista e o começo de uma outra coisa. Mas eu ainda sou muito preso ao verso modernista, sou muito preso ao fazer poético nos moldes dos poetas modernistas, Mário de Andrade, né, o Bandeira, Drummond, Oswald, né? Oswald. E eu acho que isso é uma coisa que me motiva e é assim que eu escrevo. Então eu não me sinto, Fabiano, na obrigação de entender, qual é o cenário poético da atualidade? Como é que eu vou me encaixar nesse cenário? Isso não me preocupa, sinceramente. Eu acho que eu penso na temporalidade da poesia. Na pintura, já que você citou essa minha ligação com as artes plásticas, eu também não tenho compromisso em, por exemplo, pesquisar quais são as tendências pictóricas ou as tendências das artes plásticas atuais. Acho que eu sou um saudosista do modernismo. Acho que é mais ou menos isso que acontece comigo. E declarado, porque eu não tenho preocupação em falar, mas você está desconectado da atualidade. Não sei, eu acho que isso é irrelevante. Mas eu acho que o próprio tempo contemporâneo dá essa liberdade, né? A gente pode, né, assim, eu acho que liberdade é isso, você vai buscar onde você quiser, né? Então, eu acho que esse é o fator contemporâneo mesmo. Sim, eu também acho. De não estar necessariamente preso a uma corrente, né? E mesmo que seja saudosista, é o que me motiva. Assim, eu busco no que eu leio e no que eu vejo, nas obras
de arte que eu analiso, eu busco inspiração. Então isso o Tarso captou muito bem. É assim, ele fala no prefácio do leitor que é poeta. Então eu acho que eu sou também o leitor que é poeta, o pintor que pinta, o observador de arte que pinta. E é isso. Agora, uma coisa que tem me chamado a atenção na sua produção, tem planos de segundo livro, alguma coisa? Já tem um segundo livro pronto. Já tá? Tem. Mas já tem editora? Como é que tá? Então, eu finalizei um livro, chama Perfeição Acidental, e eu idealizei uma coisa interessante, porque assim, essa minha ligação com as artes plásticas, inevitavelmente ia acabar chegando até se aproximando da literatura, né? Então eu tenho um projeto aí que está já bem avançado, de associar os temas dos poemas a uma produção de umas 10 ou 12 telas que reproduzam a temática dos poemas. Então a intenção para o próximo livro, para esse Perfeição Acidental, é fazer um livro de poemas associado a uma exposição de pinturas e desenhos. Não tem ainda nenhuma editora em vista, a Patois, né, que publicou O Vez do Inverso. Aliás, gostaria de agradecer ao Eduardo Lacerda, que foi genial, que me acolheu de uma maneira fantástica. E eu penso, né, que poderia ser uma possibilidade a editora Patois. Ainda não mostrei trabalho para ele. Du, fica de olho aí. Vamos ver se vai rolar. Mas assim, eu tenho o trabalho pronto. O que eu fiz, Fabiano? Eu consegui concluir. Eu tenho mais ou menos uns 80, 90 poemas prontos desse Vez do Inverso. Engraçado que a gente fala pronto, ser poeta, você sabe disso. A gente nunca acha que está pronto. Não, nunca. A gente vai, não, peraí, dá para fazer mais alguma coisa. Enquanto o livro não for impresso, a gente vai continuar mexendo. Vai retocar alguma coisa. Ou então vai incluir mais um poema. Mas eu acho que eu tenho um material lá que pode ser considerado já suficiente para fazer um livro. E tem uma coisa interessante, Fabiano, que nesse Perfeição Acidental, que veio espontaneamente de escrever poemas mais longos, com mais fôlego, que é uma coisa que não é muito também comum. Essas poemas são mais sintéticos. Os versos curtos. E eu acho que a poesia contemporânea, de maneira geral, é muito sintética. Se você apresenta um poema de mais fôlego, apesar que tem um poema aí no Vez do Inverso que é um pouco mais longo. Sim, alguns tem, mas na sua maioria são mais sintéticos, né? E aí veio uma pegada de escrever, por exemplo, tem um poema novo do Perfeição Acidental que é bem longo. E eu não consegui que fosse de outra forma, porque ele veio dessa forma. Então, assim, eu intencionalmente falei, não, vou escrever um poema longo. Não é isso. Eu acho que tem poema que vem 3 versos, mas tem poema que precisa de mais do que 3 versos. Então, tem isso também. E a intenção para o próximo livro, que é o Perfeição Acidental, é associar os poemas a uma exposição. Então, o que eu fiz? Eu concluí o livro, entre aspas, e estou trabalhando atualmente na produção dessas telas, desses desenhos. Então é exatamente isso. Por exemplo, tem um poema do Perfeição Acidental que chama Maria Maria, que fala da questão feminina. E tem já algumas telas surgindo, tem alguns trabalhos surgindo nesse sentido. E eu quero realmente fazer o lançamento do Perfeição Acidental associado a uma exposição de pinturas e desenhos. Essa é a intenção. Então, mas o que está me chamando a atenção na sua produção poética? Eu te acompanho pelo Facebook, o Instagram, e o que tem me chamado a atenção, eu tenho pensado, é que alguns poemas que você tem publicado lá ultimamente está numa vertente um pouco mais lírica, até amorosa. Isso é verdade. Não é? Você está se encaminhando para essa
Vai para essa linha? Como é que é? Aí já seria, essa produção vai estar no próximo livro? Já está pensando num terceiro? Eu estou pensando num terceiro. Num terceiro com essa temática. Com essa temática. A temática do amor, apesar de tão cansada dentro da poesia, eu acho que ainda tem muito a ser explorado. E assim, o tema do amor, ele tem sido muito discutido na minha poesia por conta de questões pessoais. Eu acho que não dá para você ser imparcial, né, ou desassociado. Eu acho que tem que ser o que é, né? Então, a experiência da discussão a respeito do amor ela tem sido muito forte por causa de situações pessoais mesmo, assim, coisas que eu tenho vivido. E não uma discussão primária a respeito do tema do amor, de toda a complexidade mesmo do tema amoroso, no que se refere às virtudes e às desvirtudes do amor, né? Porque assim, não dá para se imaginar que vai falar só do bom, do lado bom. Tem muita coisa que não é boa. Então, até discutir a questão amorosa também no lado mais sombrio, mais mórbido e tal, é uma coisa que tem me interessado bastante. E aí, quando a gente acaba se aproximando dessa temática do amor, a primeira pessoa vem, né, cara? Que é uma coisa que não tem muito no Vez do Inverso. O Vez do Inverso, ele não tem muitos poemas em primeira pessoa. Isso já não é o que acontece com essa observação que você fez. Por que não se colocar em primeira pessoa e por que não falar de um tema tão desgastado como o amor? Porque, na verdade, Fabiano, eu acho que falar sobre o amor é muito mais difícil, porque todo mundo já falou sobre isso, né? E todo mundo já falou sobre isso, e eu não sei, pelo menos pela produção que eu tenho acompanhado, os poetas contemporâneos que eu tenho lido, pouca gente está falando sobre isso. Parece que meio que todo mundo cansou de falar sobre esse tema, porque é um tema já muito discutido, e acho que tem um caminho aí para a gente falar a respeito, mas aí eu não sei lá, pensando agora assim, de improviso, seria um cansaço ou também esse tema que ele se encaminhou para uma vertente mais popular, assim, né? As letras de música, pode ser também. Pode ser. Eu acho que se você pegar o tema do amor de maneira mais popular, se você pegar, por exemplo, na vertente da música, o Chico falou a respeito do amor de formas assim bastante interessantes e inovadoras, né? Falando do ponto de vista feminino. Exato. Eu até tenho produzido alguns poemas com eu lírico feminino, que é uma coisa que é influência do Chico. No meu livro eu tenho também. Então, no primeiro livro eu tenho. Eu acho fantástico. Porque assim, você pegar um tema que é desgastado e conseguir fazer alguma coisa nova, eu acho que é um desafio interessante. O tema do amor, para mim, ele ainda tem muito o que ser dito, né? Porque sim, acho que sempre tem. Sempre vai ter. E se você pegar os movimentos literários, né, cara, é interessante você ver como a temática do amor foi tratada diferentemente em cada movimento, em cada escola literária. E eu acho que falta um pouco para a poesia contemporânea tratar da temática do amor de uma forma interessante. E eu acho que a gente está numa época, em um tempo, em que até essas questões elas estão sendo questionadas, né? Se a gente pensar num ponto de vista mais feminista, né? Como é que fica aquela relação típica amorosa, né? Do homem que vê a mulher como objeto, né? Do homem que vê a mulher como uma mercadoria ou como algo, né, que pertence. Eu acho que vai dar um tema bastante interessante, assim, contemporaneamente, né? No livro novo tem esse poema que eu falei, Maria Maria, ocupa meio que o lugar de fala, né, o protagonismo. Isso é uma coisa que me preocupa, cara. Porque assim, como que um homem vai
tomar como tema a temática, vai tomar como tema a questão feminista. Então eu faço uma restrição, assim, ao ponto de vista de quem está de fora, porque assim, no Vez do Inverso tem um poema chamado Poema Preto, que trata da questão do preconceito racial e tal. E uma vez eu fui ler esse poema num sarau, e aconteceu uma coisa interessante, cara, porque um poeta chegou para mim assim, e falou assim: como que você tem a ousadia de se colocar no lugar de uma pessoa negra se você é branco? Em se tratando da questão do lugar de fala, né, do protagonismo. Eu argumentei com ele dizendo o seguinte: eu acho que em arte não deve haver protagonismo. Eu acho que em arte, em literatura, em música, eu acho que tem que ter um afrouxamento disso, porque a questão de você tratar dessas temáticas, da temática do preconceito racial, da temática feminista, independe, porque tem que haver uma dissociação entre o autor e o eu lírico. Né? Porque quando você é eu lírico, quando você está criando um eu lírico, ou quando você está criando um narrador, no caso da prosa, você não é nem masculino nem feminino, cara. Eu não sei se você, quando vai escrever um poema, Fabiano, você fala, é o Fabiano homem. Não, o eu lírico não tem sexo, né, cara? Eu não vejo o eu lírico como algo que tenha sexo. E aquele lance que a gente falou do Ezra Pound, né? Você está captando as coisas, né? E são coisas que talvez não nos afetam diretamente, mas nos afetam, né, socialmente. Sim. Eu canso de falar isso até para os meus alunos. Cara, eu nunca fui parado por uma viatura policial, nunca sofri uma revista, nunca, sabe? Mas eu tenho vários amigos que só pelo fato de ser negro que são parados. Agora, assim, não é porque eu nunca sofri isso na pele que eu não saiba que isso exista, né? Pois é. E na questão feminina, na questão racial, na questão da homoafetividade, né? Talvez a gente não, socialmente, como cidadão, não sofra esses problemas, mas o fato de não sofrer não quer dizer que a gente não entenda, não participe, né? Não são questões que devem ser levantadas, discutidas, né? Assim como é claro que a gente não pode falar isso como... É muito diferente eu falar isso numa percepção social do que alguém que... Viveu. Não só viveu ou vive diariamente isso. É claro que é diferente. Claro que é diferente, mas eu acho que não deve impedir de localizar. Assim como eu não faço parte da população ribeirinha do Rio Doce, mas aquela catástrofe me motivou e eu escrevi um poema sobre isso. Tem um poema preto, que acho que seria interessante ler, para ser registrado, que é o poema que gerou essa discussão aí. E tem até uma parte, cara, que fala: eu desejei ser preto e sou preto de outra cor. Que é uma coisa que... E o Vinícius dizia, né? O branco mais preto do Brasil, né? Então, eu acho que não tem problema nenhum, cara. Essa questão do lugar de fala, ela me incomoda um pouco no que se refere à arte. Eu reconheço a legitimidade da importância do protagonismo. Né? E como movimentação social, né? Como movimento social. Sim. Acho que não cabe a gente ir lá numa manifestação feminista, numa manifestação roubar racial, não, protagonismo. Não. Mas eu acho que como artistas, como poetas, eu acho que o campo aquela questão para ser discutido. Claro. Eu acho que quanto mais discutido, melhor. Sim. Eu acho que o poeta, ele não tem obrigação com gênero. Não. Tanto é que tem essa questão que nós falamos, né, de escrever poesia com eu lírico feminino. Então, e se referindo a essa questão do protagonismo, né? Então, de maneira nenhuma, a intenção ao escrever esse poema foi roubar o protagonismo da causa negra, né? da causa racial e tudo mais. A intenção era demonstrar, na linguagem poética, que, da mesma maneira que a catástrofe do Rio me causou um impacto,
Eu sinto essa situação como se fosse. Então, se colocar no lugar nem sempre é roubar o protagonismo. Eu acho que se colocar no lugar é também tentar demonstrar que, olha, eu estou aqui, eu estou vendo o que está acontecendo e eu escrevo poesia por acaso. Apesar de não sofrer, a gente sabe que existe, né? E eu escrevo poesia, então eu vou colocar aqui no poema que eu escrevi isso que eu senti a respeito disso que está acontecendo com você, né? E que eu sou parte disso também. Então o poema chama Poema Preto. Crianças sorrindo cantam e batem tambores nos terreiros do mundo inteiro à frente. Todos os palmares espalhados pelo mundo multiplicam seus blues, seus sambas e lundus. Fortes como o café, líquidos como a lágrima, leves como o vento e belos como a noite. Os pretos paridos, nascidos pretos que são flores pretas cortadas do chão e envasadas. Eu desejei ser preto e sou preto de outra cor, outra rosa, outra flor. Eu desejei ser preto e sou preto de outra cor. É isso. É isso mesmo. E não é uma coisa assim apelativa, cara, porque engraçado que quando eu era criança, eu tinha um amigo, eu gosto de falar preto, eu não gosto de falar negro, eu não sei se é bacana assim, mas eu gosto de falar de chave. Eu tenho amigos que são negros, eles preferem falar preto. Eu acho mais gostoso, mais bonito, cara. Porque uma vez eu vi também uma situação falando de que a palavra negro está associado à negatividade, né, tem uma conotação negativa. E preto mais positiva. Então tinha um amigo de muitos anos, é meu amigo até hoje, cara, que a gente se tratava dessa forma. E eu me lembro quando eu era criança, bem na primeira infância mesmo assim, eu achava lindo, cara, o fato dele ter uma cor diferente, cara. E naquele período eu desejei ser preto de verdade, cara, porque eu achei bonito demais. E não é uma coisa falsa, é uma coisa sincera, porque nada mais sincero que criança, né? Criança sente as coisas com uma sinceridade. E eu realmente tive essa sensação de desejar ser preto, cara, de ter a pele. Eu achava um privilégio, cara, o cara ser diferente, cara. E aí, nem mal sabia eu de toda a implicação social, todos os problemas que eu teria, mas ainda assim eu gostaria de ser. E aí eu coloquei, desejei ser preto, sou preto de outra cor. É só uma pequena coisa, Fabiano, que eu estou sinalizando, falando, olha, eu estou aqui do outro lado, mas eu estou vendo aí o que está acontecendo com você. Não é roubar o protagonismo. Não, eu também acho que não. É simplesmente dar um sinal de, oi, eu estou aqui e eu estou vendo o que está acontecendo com você. É isso. Também acredito nisso, na verdade. Bom, André, já gostaria de deixar o convite aí, assim que o segundo livro tiver impresso, voltar para a gente falar sobre ele. Agora tem que correr atrás da editora, né? Eu acho que vai rolar, cara. De qualquer maneira, assim, depois que o livro está pronto, eu tenho uma certa tranquilidade. Hoje em dia, essa questão do processo editorial está bem mais democrática, né, cara? Então, nem que seja para eu publicar de maneira independente. Eu quero que o livro exista. Eu quero que essa exposição que eu te falei aconteça. Vai rolar. Eu gostaria muito de associar esse novo livro a esse cenário que é tão... Por exemplo, até gostaria de citar o Farrábio também, né? A gente teve lá, que é esse centro de fomentação da poesia, o Patuscá, a editora Patuá. Espero que saia por algum desses selos, espero que sim. Mas acho que hoje em dia, assim, além da própria Farrábio, que está há anos aí, né, batalhando também pela poesia contemporânea, o próprio Eduardo, que é um mestre a ser seguido, mas acho que tem outras hoje, né? Tem. O El Souza, da Benfazeja, fazendo um bom trabalho, o pessoal da Luiz Perdiz, o Macário Poetônio da Poesia Primata, fazendo um trabalho belíssimo, né?
Essa questão de por quem vai sair não é meio secundária. O importante é o trabalho em si. Ele tá tem o Daniel Perrone, de olho no André. Fica de olho aí. Opa. Então é isso. Eu quero que saia por uma editora que acredite na minha ideia. O Eduardo, ele comprou minha ideia. Isso me deixou feliz, porque é assim, eu conhecia já o Eduardo das redes sociais, mas eu não quis procurá-lo por esse recorte. Eu fui pelo caminho comum, assim, eu entrei no site da editora, mandei o livro pelo e-mail da editora, ele leu e ele conversou comigo e a gente publicou. Eu quero que seja assim, que seja uma coisa tranquila. E assim, fazer o livro acontecer de qualquer maneira eu vou. E fazer essa exposição também acontecer de qualquer maneira eu vou, não importa qual selo. Eu espero que seja um selo que acredite na ideia, né, cara, que entenda qual é o recorte do livro. Acho que hoje em dia, mais do que nunca, a gente está bem servido. Assim, de boas editoras, bons editores, que justamente isso, acreditam na poesia, acreditam nos poetas e principalmente... E está correndo junto, né? Porque hoje é mais meio uma parceria do que aquela relação de cima para baixo, né? Isso é ótimo. O Tarso falou disso na vez que ele esteve aqui, que é um momento propício nesse sentido, porque você tem pessoas fazendo trabalhos interessantes e ao mesmo tempo você tem uma democratização maior da publicação e tudo mais. Então eu acredito nisso. E surgindo cada vez mais, né? Tô lembrando agora, o Claudinei acabou de montar uma editora também, né? A Desconcertos. Claudinei, de olho no André aqui, Claudinei. Eu falei para eles lá, uma vez na Patuscada, aí tava quem é que tava? Acho que o Luiz Perdiz, o Claudinei e o Daniel. Falei, pelo próximo livro eu vou mandar para todo mundo e vou falar assim, eu recebi propostas melhores da outra editora. Só que são vocês mesmo. Vamos ver quem vamos ver quem me dá a melhor proposta. Mas acho que é isso também é importante, né, cara? Eu acho que ter espaço também é importante, né? Sim. Eu acho que espaço não nos falta e de gente que sabe, gente que entende, né? Não só a poesia, como a luta do poeta mesmo, né? As dificuldades do poeta. E manter tudo isso vivo, né, cara? Por isso que eu acho importante deixar registrado aqui também o mérito que esses editores têm, né, cara, de estar trabalhando com isso, o mérito que você tem de estar fazendo esse trabalho. É isso. Então, mais uma vez, um brinde à sua poesia, né? Um brinde à nossa poesia. Vamos lá. Senhor operário, houvesse mesmo um tempo, prática de costume, ver o sol, inclinado em partículas de pó, sobrevoando as horas lentas. Cada sonho em seu lugar. Tontura de ébrias serestas, na noite passada no alto de algum edifício no centro. Recrudescimento da cefaleia, por volta do dia e tanto mais, urgências de diversas mercês, e anoitece antes do entardecer. E a memória de um sol oblíquo em pleno anoitecer antecipado, confunde mais exageradamente as virtudes espalhadas no céu. Não são sistemas políticos, não são as luzes, as sirenes, somos eu e a umidade do ar, do lado de fora da fábrica. Filhos de mesmo destino, arrependimento amargo e grito dolorido e sonoro, vozes de mais advertências. Nós ainda não morreremos, agora não, senhor operário. Talvez tenhamos algum tempo para bebermos outra garrafa, ou beijarmos nossos amores, assistirmos ao futebol na TV, sentirmos aromas de frutas ou fumarmos um bom charuto. Talvez ainda sejamos felizes. Sim, felizes. E por que não? Mesmo uma felicidade pouca. Parca sombra de uma pessoa. Senhor operário.